internet corre de mão em mão uma história muito interessante do senhor sobre, eu não me lembro exatamente onde era a reunião nos Estados Unidos, se era na ONU, em que perguntaram sobre a internacionalização da Amazônia. Fizeram essa pergunta ao senhor, e o que o senhor respondeu? Primeiro, deixa eu contar essa história aqui atrás. Foi no ano 2000, setembro. Paralelamente ao encontro chefe de Estado, se organizou um encontro de pessoas, personalidades, intelectuais, e eu estava nisso. E tive uma palestra. Terminada a palestra, um menino sentado no chão se levantou e disse: eu gostaria de saber sua opinião sobre a internacionalização da Amazônia. Aí eu me levantei e comecei a dizer que era... Ia dizendo, aí o menino disse: um momento, eu quero que o senhor fale como humanista, não como brasileiro. Eu aí não sei de onde tirei. Eu disse: bem, como humanista eu posso ser favorável, mas primeiro vamos internacionalizar essa ilha de Manhattan, onde estão as Nações Unidas, o prédio das Nações Unidas. Sim, nada mais internacional. Claro que não. Vamos internacionalizar todos os poços de petróleo, porque o mundo precisa, não é só os países árabes. Vamos internacionalizar o Louvre e os países. Aí fui ligando, e no fim eu disse: e vamos internacionalizar as crianças. Não é possível que a gente deixe uma criança morrer porque vive num país da África. Se a gente internacionaliza tudo isso, eu sou favorável, sim. Os museus do mundo. E o que ele respondeu? Se internacionalizar tudo isso, eu sou favorável, sim, à internacionalização da Amazônia. Agora, se não fizer isso, a Amazônia é nossa, só nossa. E sentei. E ele o pessoal aplaudiu pra caramba. Tanto que fizeram um vídeo depois e entrevistaram algumas pessoas que estavam lá. E as pessoas contam a emoção que houve. Agora eu quero falar outra coisa interessante. Todo mundo elogia esse artigo, menos um amigo meu, chamado Sebastião Salgado, fotógrafo. E eu achei estranho, porque todo mundo elogia tanto. Aí ele disse: por uma coisa, se nós não somos capazes de cuidar da Amazônia, não temos o direito de dizer que ela é nossa. Ele é um radical ecologista. E eu vou falar com franqueza, eu evoluí, ou evoluí, depende da ótica, e hoje eu tenho escrito, e um livro meu que vai sair agora trata disso, a ideia de internacionalizar, sim, algumas coisas. As florestas, não a Amazônia, todas. As calotas polares, a Antártica já é, o Polo Norte não é, estão brigando para botar ali. Então, alguns recursos, o espaço que os americanos e russos vivem jogando pedaço lá por cima, os mares, algumas coisas deviam ser internacionalizadas. O que quer dizer isso? A Amazônia, a floresta da França, mas ela só pode usar conforme regras internacionais. A Amazônia, a gente tem que respeitar algumas regras internacionais. Se disser não pode derrubar árvore para colocar soja, a Amazônia é nossa, mas a gente não faz. Do mesmo jeito, para resumir, como é na casa da gente. Eu moro num apartamento há 34 anos, eu sou o dono, mas eu não posso deixar a torneira aberta a noite inteira. Eu não posso tocar fogo, eu não posso nem botar música alta, porque existe uma coisa chamada condomínio. Aí precisa fazer um condomínio terra. Esse condomínio terra define regras de como cada país deve usar os seus recursos. Hoje eu defendo isso. Então, quantos anos? De 2000 para cá? 14 anos. Mas você tentou fazer isso, por exemplo, na área ambiental? Você tentou fazer isso na Eco 92, lá atrás, não se conseguiu. Vocês tentaram agora no Rio 92 mais 20, também não se conseguiu. O senhor acha que o mundo abriria a mão das suas... Eu acho que ainda não. Cada nação abriria a mão ainda não. Poderio para poder... Não é nem por causa de poderio, é porque a política é nacional, não é planetária. Ninguém se elege com o voto do planeta. Você se elege com o voto da sua cidade, do seu estado, do seu país. O Obama disse isso bem, quando ele disse: ninguém é presidente do mundo. Eu preciso dos votos dos americanos. E os americanos querem mais carros. Então eu não vou diminuir a emissão de combustível fóssil. Com o tempo evoluiu. Por quê? Porque a crise vai chegar a tal ponto que vai ter que haver a gente vai ter que ceder certos interesses nacionais pelos globais. Eu estou tentando criar um grupo de parlamentares sem fronteiras. Não tem os médicos sem fronteiras? Uhum. Parlamentares sem fronteiras. Um grupo de parlamentares que sente numa mesa, esquecendo, na hora de discutir um projeto,
a nacionalidade. Eu acho que o assunto da Síria devia ser discutido hoje num fórum de parlamentares, sem preocupação com o país ao qual ele pertence. Os problemas mundiais têm que ser internacionalizados. Nem no Mercosul, nem no Parlamento, eles conseguem fazer isso, nem no Parlamento Europeu, eles acabam levando para lá os interesses de cada Mas a gente tem que ter umas bandeiras que nunca vai conseguir fazer. Não faz mal, não. Um dia consegue. Né? Ou não consegue, mas continuou na luta, na briga. Por exemplo, vou dizer uma, eu sou considerado um dos senadores mais próximos do Itamaraty. Defendo muito a política externa do Lula. Acho que o Lula deu uma grande contribuição à política externa brasileira, pôs o Brasil no mundo. Fernando Henrique começou, mas foi Lula com Celso Amorim. Eu discordo radicalmente do Itamaraty de querer ter uma cadeira permanente no Conselho de Segurança. Eu acho que o Brasil devia liderar o mundo para acabar com cadeiras permanentes no Conselho de Segurança. Esse negócio de China, Estados Unidos, Inglaterra, França e... O senhor acha que deveria ser rodízio? Ia ser tudo rodízio. Agora, provavelmente, isso não vai acontecer. Mas o Brasil seria um líder moral. Seria um líder simpatizado no mundo inteiro. Como o Lula foi um líder mundial no combate à fome. Mas sabe onde o Lula cedeu muito? Exatamente porque, para ter essa cadeira permanente, ele teve que fazer concessões nos direitos humanos em alguns países. Ele não elegeu o diretor da Unesco, que podia ser um brasileiro lá, porque teve que ceder aos interesses árabes para votar num egípcio, que terminou preso, porque era ministro do Mubarak. Eu defendo que a gente deve lutar para acabar os membros permanentes, e não a gente ser um deles. Como é que o senhor vê essa política externa da presidente Dilma Rousseff, já que estamos falando desse tema? Do jeito que eu fiz questão de dizer que o Lula e o Celso Amorim deram um grande avanço, o Brasil nunca teve uma presença tão grande no mundo, não só por abrir embaixadas, que isso é uma questão da chamada diplomacia, mas também pela participação de liderança do Lula, que é a política externa. Eu acho que a presidenta Dilma fez um retrocesso. Ela não gosta, aparentemente, pelo que me dizem, ela não tem simpatia por isso de política externa. Quer ver um exemplo? Hoje, aqui em Brasília, tem diversos embaixadores de outros países que estão aqui há meses e alguns há mais de um ano e nunca foram recebidos para Dilma para entregar as credenciais para ela. Você sabe que você é nomeado embaixador, tem que passar tem que ser aceito pelo país, aí você chega um dia, mas só é de fato quando entregar as credenciais. Tem uma cerimônia, senta numa namoradeira no Palácio do Planalto. A Dilma se nega a fazer isso. Nem em bloco, que tem países que fazem bloco. Eu acho que tem que ser individual, tem que respeitar, e não importa o tamanho do país. O Papa Francisco faz isso. Aliás, contar aqui uma anedotazinha para quebrar o clima de tragédia nosso. Eu fui professor do Rio Branco. E aí eu tinha alunos, inclusive, de outros países. O atual embaixador do Cabo Verde, no Vaticano, foi meu aluno aqui. No dia dele entregar, para ver como esse Papa é uma figura especial. No dia de entregar a credencial, que o Papa recebe, a Dilma não, ele disse, ele recebeu, o Papa disse para ele, embaixador, pode falar em português que eu entendo, mas o português do Brasil, o de Portugal, não fale que eu não entendo nada. Fernando, o senhor... Eu fiquei até tranquilo, porque às vezes eu não entendo. E ele tem o Espírito Santo junto dele, né? Existe um grande debate sobre isso, mas há quem atribua ao senhor a ideia do Bolsa, né? Da Bolsa Família, que foi iniciada com a Bolsa Escola no seu governo aqui, depois a Poupança Escola, né? Como é que foi esse aproveitamento? Parece que o Lula ouviu o senhor na época. O PT era contra a Bolsa Escola. Eu criei... O senhor foi o primeiro governador a criar... Não, antes disso, eu fui a primeira pessoa a formular a ideia. Escrevi um livro sobre isso. Quando eu fui eleito governador, o livro já existia. O livro foi escrito antes. Escreveu na academia ainda. Professor. Aliás, a ideia surgiu numa reunião que eu tinha toda segunda-feira na reitoria da UNB para discutir os problemas do Brasil. E aí o problema, crianças fora da escola, que naquela época era muita, se diminuiu. E aí disse, mas vocês aqui não ganham dinheiro para fazer um doutorado na França? Por que a gente não paga um menino para aprender a ler?
Aí foi aquele pandemônio, como é possível? Aí alguém disse que era muito caro. Eu aí fiz as contas assim, ó, e disse, não dá tanto. Quando eu fui candidato, eu devo a Hélio Doyle ter chegado para mim e dito, aquela sua ideia, não dá para a gente fazer em Brasília? Eu disse, não dá, porque vem gente do Brasil inteiro. Aí fui para casa. Existia mesmo esse debate. Aí eu fui para casa e fiz duas coisas. Uma foi colocar aquela regra que só receberia quem estivesse aqui há mais de 5 anos. E a outra foi criar o nome Bolsa Escola. Eu criei aí, nessa hora, no computadorzinho lá. Então eu implantei a Bolsa Escola. Aí, quando teve o governo paralelo, pode continuar. Quando eu tinha o governo paralelo do Lula, eu levei a ideia para lá. A ideia não entrou no programa do Lula para a educação. Na transição? Não, antes, lá em 90. Tá. O Barelli... Era um governo paralelo. Eu acho que o Barelli vetou, dizendo que isso daí não fazia sentido, era muito caro. Instituto de Cidadania, né? Que fazia. Foi publicado o nome de Lula e meu. Chama-se Educação Urgente. Tem as medidas que ele tomaria quando fosse presidente. Em 90. Isso não entrou. Perdeu a paternidade. Depois eu defendi. E um dos primeiros conflitos meu com Lula foi quando eu disse pela televisão, na primeira semana do governo, ou segunda, de que não precisava fome zero. Foi um erro, né? Um ministro não podia dizer isso quanto o principal programa do presidente era o dele. Não precisa de bolsa de fome zero. Basta espalhar e aumentar o valor da Bolsa Escola. Eu disse isso no Jornal Nacional da Globo. Foi uma temeridade. E, obviamente, o Lula ficou furioso. Levou um ano para se convencer de que fome zero é dinheiro no bolso do povo. Eu fiz um filmezinho, levei para ele. E passei lá naqueles filmes que ele passava lá. Eu passei antes. No Alvorada. No Alvorada. Eu tenho até hoje isso. Começava o filme com um avião soltando comida no deserto. E aí dizia, existe uma fome que é por falta de comida. Aí depois aparecia um supermercado cheio de comida e uma pessoa fora na rua. Existe outra fome que é por falta de dinheiro no bolso. A primeira fome precisa levar a comida. Porque não tem à disposição. A segunda fome basta botar dinheiro no bolso. E o Brasil já sabe como fazer isso. Durante 4 anos o Distrito Federal fez. Depois, o Fernando Henrique só começou isso no 5º ano do governo dele. E eu levei para ele durante a transição. Dei o livro para ele, disse, eu vou fazer isso. E ele não quis. Levou 5 anos. Eu disse, já tem, e a Bolsa Escola. Mas não quiseram, levou 1 ano. Depois de 1 ano, decidiu-se fazer e virou a Bolsa Família. Mas o Lula cometeu 3 erros, do ponto de vista da estratégia que eu acho. 1, tirar do Ministério da Educação e colocar no Ministério da Assistência Social. Aí descaracterizou. Que ele juntou tudo também, né? Pegou o Vale Gás, o segundo erro foi juntar. Nutrição. Ao juntar, perdeu a conotação educacional. Porque tanto velho como jovem, como família com criança na escola recebia. Então, por que ia exigir de uma? E terceiro nome, foi uma tragédia tirar a Bolsa Escola e botar a Bolsa Família. Quando uma mãe recebia a Bolsa Escola, ela pensava, eu recebo esse dinheiro porque minha criança vai para a escola. Quando ela recebe hoje a Bolsa Família, ela pensa, eu recebo essa bolsa porque minha família é pobre. Mudou. Foram 3 erros do ponto de vista conceitual, mas acertos políticos. Porque dá muito mais voto desse jeito. Senador, nós vamos dar um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente continua, inclusive, sobre esse assunto. Nós estamos aqui no Frente a Frente com o senador Cristóvão Buarque, do PDT daqui do Distrito Federal, falando de políticas e de assuntos que a política pode resolver. Só um minutinho e voltamos.